Então, a pergunta que você tem que responder lá no final é: quanto Bolsonaro ainda pode confiar no seu encrencado ex-ministro Anderson Torres? Vamos lembrar, né? Anderson Torres, para começar, delegado de Polícia Federal, foi alçado à extrema confiança da família Bolsonaro, foi alçado a ministro da Justiça e, como ministro da Justiça, aprontou poucas e boas, mas está preso por algo que aconteceu depois que ele deixou o ministério e assumiu a Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal, que foi o 8 de janeiro, né? Ele armou o circo e viajou para a Flórida para encontrar com o ex-chefe. E o ministro Alexandre de Moraes botou em cana. Mas agora, Thales, o problema é outro, né? O que está acontecendo entre o Anderson Torres e o Bolsonaro? O problema é que o Anderson Torres está cada vez mais encrencado. E aí, a família, os aliados, começaram a ficar temerosos, digamos assim, de que o Anderson Torres fizesse uma delação. E começou essa história de que o Anderson Torres pode acabar fazendo uma delação premiada, e o Anderson Torres mandou um recado para os bolsonaros, para o presidente, através de intermediários ali. Ele foi muito ligado especialmente ao Flávio e ao Eduardo. Ele disse: olha, as aspas que eu tenho são: não tenho a menor intenção de fazer delação premiada, entre aspas. É o que eu apurei junto a esses aliados dele. Bem, o problema é que nem Bolsonaro, nem os filhos estão muito seguros de que o ex-ministro vá cumprir a palavra, né? O principal motivo da desconfiança é que ele afastou da sua equipe de defesa, recentemente, o advogado Rodrigo Roca, que já se manifestou publicamente contra delações premiadas. Então, um cara que se manifestou contra delações foi afastado da equipe no meio dessa encrenca em que ele está cada vez mais apertado. Vamos falar então, explicar para as pessoas, Thales, por que que o Anderson Torres está cada vez mais encrencado. Vamos lembrar, como eu disse, ele está preso por causa do 8 de janeiro, Olha, quando ele armou o circo e não, né, deu no que deu. eu posso te Agora, fazer um favor. Eu ah, elenquei 10 motivos para ele estar encrencado. Fui o pesquisar, decálogo de Anderson 10 Torres. motivos. Como secretário, Decanderson. é, como secretário de Segurança do Distrito Federal, ele tirou férias e saiu do Brasil na véspera da invasão do Congresso, do Planalto, do Palácio do Planalto e da sede do STF pelos golpistas do dia 8 de janeiro. Esse é o primeiro. Golpistas que contaram com a conivência das forças de segurança do Distrito Federal que estavam subordinadas a Anderson Torres para Vamos conseguir o chegar seu lá. intento. Tá. Vamos chegar lá. 2. Anderson Torres viajou para onde? Para a Flórida, Flórida. para se encontrar lá com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem serviu fielmente como ministro da Justiça, após o presidente afastar o antecessor do comando da pasta, o Sérgio Moro, confessadamente para ter acesso à Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça. 3. Antes de viajar, Anderson Torres afastou todo o comando da Polícia Militar, que havia saído bem 7 dias antes, na segurança da esplanada dos ministérios, durante a posse do Lula como presidente da República. 4. Para o comando da polícia, ainda como secretário de Segurança, ele designou uma equipe absolutamente inexperiente e que estava mal informada sobre levantamentos anteriores do setor de inteligência. 5. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, declarou em juízo que foi informado por Anderson Torres de que estava tudo tranquilo para o dia 8. Né? Tava. 6. Depende de que lado você tá, né? Tava tudo tranquilo para os terroristas. 6. A Polícia Federal descobriu num armário na casa do Anderson Torres a minuta de um decreto que seria editado pelo então presidente Jair Bolsonaro para anular o resultado da eleição e instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. 7.
Em uma de suas primeiras declarações, o Anderson Torres afirmou que recebeu o documento de sua secretária, sem saber quem entregou. Mas a secretária disse em depoimento à Polícia Federal que não pôs a mão em documento nenhum e entregou ao chefe. E nem Acho que entregou ao chefe. cortou na hora que você falou a frase. Repete, por favor. A secretária disse que não Não entregou pôs a documento mão nenhum para ele. em documento nenhum e A nem secretária, entregou ao chefe. ou seja, a secretária desmentiu o Anderson Torres. Exatamente. 8. Um inquérito da Polícia Federal aponta que o setor de inteligência do Ministério da Justiça, quando Anderson Torres comandava a pasta, fez um levantamento detalhado dos locais onde Lula foi mais votado no primeiro turno, especialmente no Nordeste. 9. Esse levantamento serviu de base, serviu para subsidiar bloqueios de estradas pela Polícia Rodoviária Federal, também subordinada ao Anderson, no segundo turno das eleições. 10. Segundo o jornal o Globo, Torres viajou à Bahia, esse foi o levantamento mais recente, notícia mais recente. Torres viajou à Bahia para pedir apoio da Superintendência da Polícia Federal no Estado à ação da Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, mais Reportagem da encrencado, Malu Gaspar, né? mais encrencado que isso é difícil, né? Ou seja, o Anderson Torres lambuzou-se de todas as maneiras possíveis e imagináveis nesse caso, né? Tem batom, se fosse só na cueca era pouco, mas tem no corpo inteiro e, enfim, está realmente encrencado. E aí, como você disse, surgiu o boato, quer dizer, é natural, né? O cara está encrencado nesse nível, já está preso. Começa a especulação se o cara vai delatar ou não vai delatar, porque afinal de contas isso virou moda com a Lava Jato. Exatamente. E aí você apurou que ele mandou um recado para a família Bolsonaro e que a família Bolsonaro não acreditou no recado. Por quê que eles não acreditam no Anderson Torres? Conhecem Primeiro, bem o Anderson Torres? não, primeiro porque por esses motivos todos. O cara está muito encrencado e um cara desses encrencado, em qualquer momento pode. Segundo, porque o recado é meio matreiro, né? Você diz assim: eu não tenho a menor intenção de fazer delação. Fica meio. Salvo. Fica meio. Pois é. Olha, eu tô aqui ferrado. Avisa lá que eu não tenho intenção de fazer delação. Você pode ter a leitura que você quiser desse recado. E é o que os caras estão. Peraí, isso aí é um recado ou é uma ameaça? Hã? Uhum, É uma jura de entendi. amor? A princípio, ele está mandando como sendo uma jura de amor, mas nem E, eu tenho segurança. e esse advogado que deixou a equipe de defesa dele É, presta serviços para outros bolsonaristas? prestou serviço para o Flávio Bolsonaro. Quer Prestou, foi por dizer, isso. é um advogado de confiança do Flávio Bolsonaro que É, deixou a equipe do pois Anderson é. Torres. Então tem muita coisa aí para você ficar de orelha em pé, né? Se eu fosse a família Bolsonaro, né? Agora, então, vamos lá. Agora você imagina se ele delatar. Eu acho que cai tudo, né? Porque o que que ele vai dizer? Ele vai dizer que o que que ele foi fazer na Flórida, vai dizer quem que encomendou a minuta, vai dizer quem que pediu para ele ir à Bahia na véspera da eleição, vai dizer quem que pediu para quem que encomendou os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal. Só isso já basta, né? Pois é. Não chega, você quase chegou nas 34 indiciamentos do Trump lá hoje em Nova York, né? Ficou em 10, mas puxando a lista, quem sabe a gente chega lá É nesse interessante a número. coincidência de timing entre o Bolsonaro e o Trump, né? O Trump agora está caindo nisso, né? Está indo para se tornando Sim, réu e o Bolsonaro está às vésperas disso, porque ele não voltou à toa, ele voltou para prestar porque depoimento. por causa do depoimento. Amanhã, né? O depoimento é Amanhã, marcado para amanhã, aí esse sobre dia você. os outros assuntos, sobre as joias, né? Exato. Agora, e vale, o paralelo ainda é mais forte, Thales, porque esse processo específico pelo qual o Trump se tornou réu hoje, só
avançou por causa de uma delação, né, do faz tudo, do fixer, como Exato. eles chamam lá nos Estados Unidos, do Cohen, né, que é um advogado, mas que na verdade era o cara que fazia sacanagens pro Trump, né, inclusive nesse caso envolvendo um jornal, né, o Inquirer, que pagou, fez os pagamentos, depois Trump queria reembolsar, um negócio sórdido, assim, né, de baixíssimo nível, Agora é mas impressionante também esses conservadores, a falsa moral dele, o falso moralismo deles, né? Quer dizer, a história é assim, o Trump com os prostitutas, pagando prostitutas e subornando prostitutas, e os conservadores acham isso tudo, é feito roubar joia. Você pega, é, vou roubar uma joias de 16 bilhões, e os meus aliados chegam a dar entrevista dizendo, não, ele não tem cara de ladrão, né? não É, tem cara de ladrão, é ótimo. Essa foi a melhor defesa que eu já vi. Thales, precisamos nos encaminhar para a síntese. Enquanto você conta os 75 caracteres aí da sua síntese, eu vou ler algumas manifestações do público. Vamos lá, então. O Danilo Sotero Rogério, que é sempre o primeiro a se manifestar aqui no nosso programa, descreveu o seguinte: a pergunta, só lembrando, é quanto Bolsonaro ainda pode confiar no seu encrencado ex-ministro Anderson Torres? E a resposta dele foi, na mesma proporção que Anderson Torres achar que pode ser protegido e ou ameaçado por ele, Bolsonaro, né? A Marta Avian, depende das vantagens que a cumplicidade deles implicar. A Jaime Carrídio Neto, daqui uns dias Anderson Torres irá cantar mais que Canarinho. Anota. Vanessa Souza, vocês acham que Bolsonaro vai se tornar inelegível? Eu duvido. Suzana, duvido que Anderson segure o rojão sozinho se for para pegar uma cana dura. Júlio Brito, isso é surreal. Como um ministro da Justiça, que deveria dar exemplo de ética e moralidade servindo o Estado, é o próprio bandido. Cadeia para esse Anderson é pouco. Eliane Brito, Bolsonaro pode confiar no Anderson Torres do mesmo jeito que ex-aliados confiaram no Bolsonaro e foram deixados pelo caminho. Essa é boa. Aqui se faz, aqui se paga. E aí? Quais são os seus 75 tô, caracteres para a tô contando posteridade? aqui, vou Rufam os contar aqui, tambores. deixa eu ver. Atenção. Revisão, contagem de palavras. Vamos lá. Desculpe, Pouca prática, pouca prática. Você vê que pouca. o cara não está acostumado Não, a é porque contar eu não caracteres. estou acostumado a mexer com Sei, sempre essa desculpa, né? Isso daí. eu, Mas tudo bem, fala aí que a gente conta aqui. Vai lá. contagem de palavras. É. Bolsonaro não Hum. confia nas juras de fidelidade enviadas por Anderson Torres. Ou Dá mais do que 75 isso daí, hein? Mas tudo Bolsonaro não bem. confia nas juras de fidelidade enviadas Não, por Anderson nas Torres? juras, não, Bolsonaro não confia nas juras de fidelidade de Anderson Torres. Pronto. Tá. Aí já garante o seu lugar Ou no Bolsonaro purgatório. desconfia das juras de fidelidade do encrencado Anderson Desconfia. Torres. Bolsonaro desconfia das Desconfia juras de fidelidade do de Anderson encrencado, Torres. do Bem, encrencado se Anderson couber Torres. encrencado, melhor. Melhor. Isso. Muito bom. Então, essa vai ser a frase que vai entrar para a nossa enquete, enfrentando a Eu frase acho. do público. Eu pessoalmente, a produção é soberana, vai decidir. Eu escolheria, só para sacanear o Thales, essa daqui, Bolsonaro pode confiar no Anderson Torres do mesmo jeito que os ex-aliados confiaram no Bolsonaro e ficaram pelo caminho, né? Foram deixados pelo caminho.